Então, meus amigos, que Jesus nos envolva a todos com a sua paz. Abraço fraternalmente a cada companheiro que nesse instante está nos acompanhando, e em particular os queridos amigos do Centro Espírita André Luiz. Gratidão pelo convite. Recebam todos vocês um abraço muito carinhoso, todos nós que fazemos a Federação Espírita do Estado de Alagoas. E o tema que nós vamos trabalhar na noite de hoje é uma das passagens das bem-aventuranças. E nós vamos trabalhar com bem-aventurados os que choram. E Jesus, subindo ao monte, assentou-se e aproximou-se dos seus discípulos. Abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. E assim ele fez com as demais aventuranças. E naquele instante é conveniente observarmos que quando Jesus fala pela boca, nós lembramos de uma outra passagem. E quando ele fala que tudo que sai da boca vem do coração. E nesse instante nos reportamos ao espírito Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Naquele instante de descobrimento do Brasil, quando a corte celestial apresenta-se com Cristo, o Cristo olha na direção de um determinado espírito e diz assim: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador da pátria do meu evangelho. Então, nesse instante, nós percebemos que Jesus está em contato com alguém superior, com um ser superior. Percebemos que esse ser superior é Deus. Jesus está em contato direto com o Pai de misericórdia, que envolve o seu coração com as suas demandas, com as suas solicitações para a humanidade. Então, quando Jesus sobe ao monte, quando Jesus dirige-se à multidão faminta de conhecimentos e de consolo para as almas, que Jesus derrama as bem-aventuranças para todos, é Deus, através do coração do Cristo, que está envolvendo a humanidade terrena com as sublimes bem-aventuranças, convidando-nos a um novo transporte de nossas almas, a uma caminhada mais consciente, para uma caminhada em direção à luz inapagável. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É conveniente nós observarmos que das 9 bem-aventuranças, as 3 primeiras bem-aventuranças, ela tem relação direta comigo mesma. As 3 seguintes têm relação direta com os outros, minha relação com os outros. E as 3 últimas bem-aventuranças é as consequências dessas relações. São 9 bem-aventuranças, 7 de virtudes e 2 de perseguição. As bem-aventuranças são escala de valores. Para que uma outra possa surgir, aquela anterior já precisa estar estabelecida de alguma forma na intimidade do indivíduo. Então, temos na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espíritos? São os humildes. Numa escala de valores, é conveniente dizer que a humildade não é a principal virtude, mas para nós é a mais necessária. Porque, veja bem, o indivíduo que não tem humildade, o indivíduo que não tem esse sentimento de humildade, ele se nega ao aprendizado. É preciso ter humildade para entender o sofrimento, para entender a dor. O ser que não é humilde pelo sofrimento, ele repulsa a dor. O ser que não é humilde para entender o sofrimento, ele culpa a Deus pelas suas desventuras. Ele repulsa a Deus e sua bondade. Sendo humilde,
Ele procura compreender o momento que ele está vivendo. E é importante nós observarmos o momento que nós estamos vivendo e olharmos na dimensão dos nossos olhos. Observarmos esse abençoado planeta que nos acolhe e enxergarmos ele como uma escola, sim, como um hospital, sim, como uma penitenciária, como uma região ainda insalubre para alguns de nós. Porque nessas observações nós passamos a compreender que as aflições sobrepujam os prazeres. Existem mais momentos de dor, mais momentos de sofrimento, mais inconvenientes em nossas vidas do que momentos de alegria. Mas essa é a condição do mundo em que nós vivemos. Porque não vem para cá aqueles que já sabem tudo. Não vai-se para um hospital aqueles que têm boa saúde. E nem as casas de correção são lugares de delícia. É muitíssimo importante nós pensarmos nessa questão. Porque observando essas questões, nós vamos observar que, olhando à nossa volta, encontramos os mais variados níveis de sofrimento. Observamos que existem indivíduos que vivem em estado de tamanha pobreza que para nós é muitas vezes assim, inimaginável tal situação. Outros indivíduos nascem com enfermidades soeses. Há indivíduos ainda que nascem autistas, hidrocéfalos, microcéfalos, macrocéfalos, cegos, surdos, mudos. Outros com lesões intransponíveis, como os anencéfalos. Olhamos do outro lado da mesma morada da casa do Pai e vemos que outros nascem em berço de ouro, em famílias ricas, famílias ditas poderosas, mas muitos deles também com paralisias, com lesões cerebrais, esquizofrenias, tormentas no campo psicológico, no campo psiquiátrico. E, indubitavelmente, nós observamos e entendemos que essa é uma das marcas da transição planetária. Os números da infelicidade crescem assustadoramente. E uma das questões que mais cresce nos últimos tempos é o suicídio. E o pior ainda, o suicídio vai em uma ordem decrescente de idade. Os jovens estão cometendo suicídio. Tem crianças com ideias suicidas. E nós entendemos que essa é assim uma marca da transição, essa eclosão emocional das criaturas, esse envolvimento, essa inquietação, essa angústia íntima, essa busca por algo maior. É um dos sinais da transição planetária. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no capítulo 5, melhor dizendo, ele nos traz várias reflexões sobre as aflições, as causas atuais, as causas anteriores, os motivos de resignação e várias situações que vale a pena nós nos debruçarmos. Ali, Kardec nos convida a refletir sobre a essência da vida, sobre as responsabilidades da vida. Nos convida a nos fortalecermos nesse amor maior para seguirmos. Isso também nos lembra que João Evangelista, o discípulo amado, nos informa em João 16:32 que Deus não é alguém que ama. Deus é amor. Deus é amor. E nós precisamos sentir esse amor nos nossos corações, para encontrar forças em nós para seguir adiante, para compreender as situações que nos ocorrem. O Mestre Divino também nos informa, nos traz a reflexão de que no mundo só tereis aflição. E nós ficamos a pensar e a refletir, mas a veracidade das palavras do Divino Amigo,
Elas são pontuais porque Ele nos conhecia, Ele sabia das nossas necessidades, Ele sabia da necessidade que nós temos de nos encontrarmos reencarnados nesse planeta, ou nos encontrarmos como residentes em espíritos nesse planeta. E nesse planeta quase tudo é muito afligente. Que mundo é esse? É o mundo de provas e expiações, em trânsito para o mundo de regeneração. O homem vive na Terra e vive ainda sob a ação de medos, ação de doenças, medo da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, medo da morte. Nossa conduta é o resultado do nosso despreparo para os fenômenos normais da existência aqui na Terra. Todas as experiências dolorosas, não só dolorosas, as experiências em nossas vidas, o aprendizado é permanente, nos ensina de alguma forma, mas são situações que passam. As dores, os sofrimentos são situações, são qual nuvens que vão passar. E diante dessas nuvens passageiras que toldam os céus das nossas vidas, das nossas existências, nós precisamos ter uma postura de serenidade. Precisamos encontrar a serenidade na nossa intimidade para poder seguir. Não é fácil, não é simples, mas nós não temos outra alternativa diante dos reveses, diante das aflições. Nós vamos precisar serenar-nos tanto quanto nos é possível serenar. Fazer com que nós possamos perguntar se eu me desesperar, se eu me desarticular, eu vou resolver alguma coisa? A resposta vai ser sempre negativa para tal pergunta. A doutrina espírita ela é extremamente consoladora. E ela está não apenas para os espíritas. A doutrina espírita está para os espíritos. Ela está para todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Porque nós precisamos entender que existe muita dor, muito sofrimento e muito desespero entre os desencarnados também. Precisamos compreender o porquê da dor. Precisamos compreender o porquê do sofrimento. Precisamos entender a dinâmica da própria vida. E precisamos entender o que é que os espíritos superiores nos oferecem. E porque a doutrina dos espíritos ela é uma doutrina consoladora para todos nós. Será que Deus impõe o sofrimento para seus filhos? Lembrando mais uma vez que o evangelista João disse: Deus é amor. Deus é amor. Deus não é alguém que ama, Ele é amor. Deus é amor. E nós saímos a refletir com essa afirmativa de João. E nós vamos lá no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 30, o último capítulo da obra, Emmanuel nos vai dizer, nos vai falar sobre o amor. Nos vai falar sobre o amor. E lá, num dos parágrafos, ele diz o seguinte: mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Gente, Deus nos acalenta. Deus nos ama no degrau da vida em que nós nos encontramos. Fazendo o que nós estamos fazendo, certo ou errado, Ele está presente em nossas vidas. Deus é amor. E na questão 13 do Livro dos Espíritos, Kardec propõe os atributos da divindade e os guias da humanidade respondem, e dentre esses atributos, ele diz que Deus é soberanamente justo e bom. Se Deus é soberanamente justo e bom, Ele não impõe nenhum sofrimento. E se Deus não impõe um sofrimento, por que sofremos?
Por quê? Dói. Por que dá dor em nossas vidas? E nós vamos lá para a obra Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, no artigo 6º. E lá no Código Penal ele diz o seguinte, o sofrimento é inerente à imperfeição do indivíduo. Sofre-se pela imperfeição que carregamos. Nossas escolhas, nossos atos, os caminhos que trilhamos, que escolhemos trilhar, nossos sofrimentos são a consequência das nossas más escolhas, dos nossos maus atos, dos nossos caminhos equivocados. É consequência daquilo que nós fizemos. Não necessariamente hoje, mas no nosso ontem. Porque as reencarnações, elas são solidárias. Elas são solidárias. Então nós podemos e devemos tirar a ideia que o sofrimento é da lei de Deus. Não é da lei de Deus. Da lei de Deus é causa e efeito. Como consta lá, também no Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, só que no artigo 3º, ele dizendo, as nossas imperfeições geram sofrimentos e que não há um ato bom que não gere um efeito meritório. Da mesma forma que não há um ato mau que não gere um efeito que nos traga responsabilidades, que nos tragam consequências funestas. Nessa fala dos Espíritos, nós passamos a entender que o sofrimento em nossas vidas ele é uma exceção, não é uma regra. A dor é uma exceção, não é uma regra. E isso acontece pelas nossas más escolhas, que também deveriam ser uma exceção. Nós podemos dizer que a presença do sofrimento em nossas vidas é o distanciamento do amor, na compreensão de que Deus é amor. Nos afastamos de Deus quando fazemos as escolhas equivocadas. Quando fazemos escolhas equivocadas, nos afastamos do amor e, como consequência, vamos colher os ensinamentos necessários para a retomada da nossa caminhada. Porque tanto o sofrimento como o amor, eles são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro imediatamente se apresenta. Joana de Ângeles, na obra Plenitude, lá no capítulo 2, ela nos vai falar sobre o sofrimento. E ela apresenta o sofrimento de 3 formas diferentes. O sofrimento o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. O sofrimento do sofrimento é que nas nossas origens sociais, ali no nosso aprendizado diário, nós aprendemos a ter medo das coisas, a conservar mágoas, porque nós observamos também a conduta das pessoas, o desequilíbrio das pessoas, dos acontecimentos que nos rodeiam, que nos convida a enxergar de alguma forma, e nós muitas vezes percebemos que essas ações podem trazer resultados mais imediatos, então nós fazemos escolhas equivocadas. O sofrimento do sofrimento nada mais é do que aquela certeza de que eu também vou sofrer. Se o mundo está sofrendo, eu vou sofrer também. Olha, se todo mundo sofre, eu vou sofrer. Então pronto. O sofrimento da impermanência é aquele sofrimento que poderia ser evitado, mas que a gente faz questão de trazer para as nossas vidas. É cultivar o que é impermanente. É investir naquilo que não é em verdade possível naquele momento, apenas para alimentar um sonho pueril, um sonho de um dia. Nós investimos além das nossas possibilidades, como por exemplo, eu quero um automóvel último tipo, que é a concessionária que eu mais gosto, a marca de carro que eu mais gosto acabou de lançar, eu quero esse carro para mim,
Só que as consequências serão muitas, porque eu não tenho como pagar a manutenção desse carro, eu não tenho como pagar o IPVA desse carro, eu vou trazer angústia, sofrimento, futuramente uma apreensão, porque eu não sei o que é que tem a blitz e os policiais. Quando fazem uma blitz, eles acertam e quem está equivocado. Já observaram isso? E eu não vou ter como tirar meu carro de lá, porque para tirar o carro do galpão da polícia é uma fortuna. Eu não tenho que pagar o IPVA, como é que eu vou tirar o carro de lá? Então são sofrimentos pela impermanência. Eu quero cultivar situações impermanentes da minha vida. E eu trago para mim sofrimentos porque eu não tenho medida. E tem um sofrimento resultante dos condicionamentos, que tem a ver com o padrão de comportamento do indivíduo, que foi influenciado por vários meios, por vários ambientes sociais, pela família, pela escola, pelo emprego, pelas mídias, que as mídias hoje estão fazendo um desserviço muito grande se a gente não tem o devido cuidado, a devida observação. Né? Então a gente tem que observar tudo isso. Porque essa educação incorreta, essa convivência social, ou essa convivência na mídia pouco saudável, vai cobrar as suas responsabilidades também. E depois nós estamos lá chorando pela nossa exposição, porque estão falando mal da gente, mas eu acordo de manhã, já posto alguma coisa, já digo isso, aquilo, outro. Quando eu cometo um equívoco, que seja, eu recebo massacre, aí você vai para a rede social e diz, mas eu... as pessoas não têm que cuidar da sua vida, mas a minha vida está exposta e eu estou apenas colhendo aquilo que eu estava semeando, eu não observei isso. Então eu colho o sofrimento para mim devido a estar colocando na minha vida muitas vezes situações que poderiam ser melhoradas. Não tenho nada contra a rede social, acho super legal. Tirar uma foto, mandar, apresentar, tranquilo. A gente tem que ter cuidado com a exposição em demasia, com os prejuízos que isso pode trazer para a vida dos outros e para as nossas vidas, porque vai ter consequência. Nós precisamos reavaliar os nossos conceitos existenciais, porque nós estamos aqui na Terra num processo de evolução. E no nível de aprendizado em que nós nos encontramos, nós vamos errar muito ainda. Vamos errar um bocadinho ainda. Mas não precisa ser erros tão grotescos como foram de antigamente. Nós vamos errar, mas vamos acertar também. E vamos ter que assumir as consequências dos acertos e dos erros. Dos acertos e dos erros. Nós precisamos ter muito cuidado aonde nós estamos querendo colocar as nossas conquistas, nosso olhar. Onde é que está o nosso olhar para a conquista da felicidade, do amor, do respeito? Está nas coisas materiais, em pessoas? Porque nós vamos acabar nos frustrando se colocar em cima de pessoas. Porque cada um está tentando, procurando e lutando na sua intimidade para tornar-se melhor, é o nosso dever. E Joana de Ângeles nos diz numa passagem que não elejas para ti homem como modelo, pois os homens são falíveis. Modelo é Jesus de Nazaré, que é guia e modelo da humanidade. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando olhamos para a questão 132 do Livro dos Espíritos, nós levamos a ter um entendimento do que nós estamos fazendo aqui na Terra. Kardec pergunta aos guias da humanidade qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Prestemos atenção nessas perguntas, porque essas perguntas de Kardec elas são excepcionais. Ele está perguntando aqui o momento encarnatório, o ato encarnatório. Ele não está perguntando a quantidade de vezes que nós reencarnamos, mas ele está perguntando do ato, do momento, o porquê desse momento, não a quantidade das vezes que nós estamos reencarnando. É interessante porque nós somos espíritos, é isso que Kardec está dizendo, nós somos espíritos, nós somos criados no mundo espiritual, nós evoluímos para ficar no mundo espiritual. E por que nós temos que vir para a Terra? Para quem tem que vir para o mundo material? Por que temos que encarnar se nós somos seres espirituais?
É isso que Kardec está perguntando aos guias da humanidade. São esses pontos que Kardec está fazendo a pergunta, que é de interesse. E os Espíritos respondem: Deus impõe a encarnação com o fim de vos fazer chegar à perfeição. Deus vos impõe. Impõe. Alguém pode perguntar: e o meu livre-arbítrio? Que é uma conquista nossa, o livre-arbítrio. Mas nesse momento, nesse instante, esse impor deve se ler como uma necessidade para o processo reencarnatório. A gente está vivendo uma pandemia terrível, né? E todos nós estamos assustados, o que é muito natural. Na verdade, infelizmente, tem espíritos que estão apavorados. Não precisaria estar. Precisaríamos estar passando um pouco mais de segurança para as pessoas, os cuidados necessários. Nós poderíamos estar com mais esperança. Mas tudo bem. Vocês já viram um exame para detectar se a pessoa tal não está contaminada? Minha gente. Aquilo não é exame de Deus, não. Eu acho que quando eles cutucam o nariz, vai até o cérebro. Aquele negócio aí não é possível, não. Aquilo dali deve doer pra caramba. Se não fosse o medo de morrer, o povo tá tão grande para fazer aquele exame, todo mundo fugia. Então nós somos impelidos. É necessário fazer esse abençoado triste exame para detectar algo pior. Então a encarnação, na forma de, como os Espíritos estão nos dizendo, ele impõe a encarnação, é porque nós precisamos encarnar para chegarmos à perfeição. Nós precisamos de um recomeço. Nós precisamos recomeçar a nossa trajetória. Porque muitas vezes nós não queremos vir aqui. Não. Quero reencarnar de jeito nenhum. Ficar por aqui mesmo, não. A última experiência não foi muito legal, não. Eu prefiro não ir. Então Deus impõe, porque é o melhor para os seus filhos. O problema da encarnação, que não é um problema, é só um contexto para que nós possamos compreender, é que quando encarnamos, graças a Deus, não estou reclamando, nós esquecemos. E esse esquecimento não nos dá uma ideia de recomeço, mas sim uma ideia de começo. Então nos dá uma ideia de que a vida começa no berço e termina no túmulo. Isso foi a maior mentira que espalharam na humanidade. E essa mentira está trazendo consequências infelizes para a humanidade até os dias de hoje. Porque sem esse sentimento de continuidade, de responsabilidade para com a vida, faz muitos de nós imaginarmos que eu nasci aqui, vou morrer aqui, então tudo acaba aqui. Então o que eu tenho que fazer nesse período de tempo, eu tenho que fazer tudo materialmente falando para ser feliz. Então o materialismo, ele cresce em sentimento nas pessoas e as pessoas passam a desacreditar das questões espirituais, passam a ignorar a vida após a vida e a valorizar apenas o momento presente, buscando de qualquer maneira, a tapas e beijos, a felicidade a toda sorte. E isso tem trazido dores, sofrimento para muitos de nós. Aí fica-se a pensar, a encarnação é punição. A encarnação não é punição. Deus não nos pune, porque Ele é bom, Ele é justo. A encarnação é oportunidade de acerto. Na questão 167, Kardec pergunta qual o objetivo da reencarnação. Aí ele está perguntando, sim, das vezes que nós reencarnamos. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é a justiça? Melhoramento progressivo, etapa a etapa, ponto a ponto, é uma construção.
E Kardec, na pergunta 171, ele valida o processo reencarnatório perguntando: em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus. E acrescenta: o bom pai deixa sempre aberta a porta aos seus filhos. Aberta uma porta para os seus filhos para o arrependimento. Deus é todo bondade. Por ser justo e bom, ele nos abre as portas da reencarnação quantas vezes nós tivermos a necessidade. Por que sofremos? Porque nós não entendemos tudo isso ainda. O sofrimento, ele é uma consequência dos nossos atos. Como diz uma querida amiga minha, é uma consequência das nossas malcriações. E nós somos danadinhos e malcriados ainda. Porque nós não aceitamos as coisas com um olhar mais detalhado. Nós não aceitamos as coisas. Porque nós nascemos para sermos felizes. Nós queremos ser felizes e nós somos felizes. Aí alguém pode dizer, mas eu agora estou infeliz, eu estou triste. Mas você é feliz também. Por que eu estou dizendo isso? Porque na questão 614, Kardec pergunta aos guias da humanidade o que se deve entender por lei natural. E os espíritos respondem: lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer ou deve deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Felicidade é como se fosse o objetivo da lei criada por Deus. Essa é a lei natural feita para a felicidade do homem. Onde se encontra essa lei? Onde se encontra a lei de Deus? Na questão 621, os espíritos nos respondem: na consciência. As leis de Deus encontram-se nas nossas consciências. A sua lei está escrita em nossa consciência. A lei de Deus foi feita para a felicidade do homem. É por isso que quando nós estamos infelizes, as nossas mentes estão perturbadas, estão conturbadas, porque as nossas consciências, elas foram agitadas inadvertidamente, foram lesionadas de alguma forma, e isso abala toda a estrutura do ser, porque a felicidade está na consciência. Ou seja, a felicidade é algo interior, é algo que temos dentro de nós. A lei encontra-se na intimidade do ser. E se nós estamos procurando a felicidade, se nós estamos procurando essa coisa a mais fora de nós, nós vamos encontrar ainda muita desilusão, muitas tristezas. Se nós buscamos a felicidade lá fora, e não dentro de cada um de nós, nós não vamos encontrar. Nós não vamos encontrar. Porque as questões exteriores, elas podem nos causar alegrias e nos causam alegria. Podem nos causar tristeza e causam tristeza. Mas a minha condição de ser feliz, ninguém me tira. Porque ela está na minha condição de ser filho de Deus, de ser criado por Deus, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, ele é o maior, é o máximo da inteligência existente em todos os mundos. E se ele é a inteligência suprema, é aquela maior, quer dizer que tem outras inteligências. Questão 76. Que definição se pode dar aos espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo dentro e fora da vida material. E eles foram criados, bons ou maus. Deus, questão 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem o saber. Ou seja, sem conhecimento, sem a consciência do bem e do mal, porém aptos
para adquirir o que lhes falta. Deus é perfeito. Nós, suas criaturas, somos perfectíveis. Nós temos a possibilidade do aperfeiçoamento. Então, nas possibilidades de aperfeiçoamento que nós temos, a reencarnação nos vem como um perdão de Deus para as nossas iniquidades, para que nós possamos melhorar as nossas escolhas, para que nós possamos obter consequências diferentes dos nossos atos até ontem processados. Porque nós somos aquilo que nós escolhemos. Nós não vivemos um processo punitivo de dor. Não vivemos um processo punitivo de sofrimento. Nós vivemos um processo de construção. Nós somos os construtores da nossa própria existência. Da nossa felicidade futura. Das nossas alegrias. Dos nossos relacionamentos. Das nossas ambições mais caras ao coração. Nós estamos construindo nesse momento. E essa construção é diretamente relacionada com o nosso crescimento moral. Porque nós estamos aqui na Terra para crescer. Nós estamos aqui na Terra não para sofrer. Nós estamos aqui na Terra para aprender com o sofrimento que elegemos em nossas vidas quando nós escolhemos mal, quando nós optamos por invadir o mundo buscando uma felicidade aparente de luzes que brilhavam intensamente, cegando as nossas consciências com a nossa permissão, para que nós pudéssemos mergulhar nesse redemoinho que causou-nos prejuízo e dor, desequilibrando-nos e trazendo as consequências oriundas dessas ações. Precisamos entender que, uma vez conscientes de que nós somos felizes, porque a felicidade é um patrimônio do espírito imortal, é a lei do nosso Pai que encontra-se em nós, nós precisamos parar e repensar as nossas vidas. Nós podemos parar e pensar o que a vida está me ensinando nesse momento. Porque a vida vai fazer tudo quanto se é possível para quebrar a casca do orgulho, do egoísmo, das nossas vaidades, das nossas dependências, para que nós possamos avançar. E, infelizmente, na atualidade das condições da humanidade, para que nós possamos sair da zona de conforto que muitas vezes estamos muito bem estabelecidos, nós vamos ser impulsionados, porque você não vou, você vai, porque é preciso caminhar. Então, como o sofrimento, como a dor ainda é um medicamento que a justiça divina utiliza através da nossa semeadura do ontem para nos auxiliar no processo redentor, é através desse processo, desse mecanismo que será utilizado para nos inquietar. Aí é quando nós vemos aqueles, muitas vezes, que sustentam a família, de repente serem recolhidos à cama de hospital, ou de repente perder absolutamente tudo, e aqueles que viviam se acomodados precisarem ir para a luta, quebrando aquela casca da acomodação, para que possam colocar as mãos na massa e trabalhar. Para aquelas pessoas que estavam acostumadas ao modo de vida, isso é um sofrimento. É um sofrimento. Ou aquelas outras pessoas que dependiam até psicologicamente da figura da mãe, da figura do pai, e a vida, após o tempo, o próprio corpo físico, ele vai se desgastando, o fluido vital, ele vai sendo consumido naturalmente com o tempo, e aquela pessoa que era o centro de tudo para o outro indivíduo parte, e o indivíduo naquele sofrimento vai precisar reerguer-se para caminhar.
aquela dor imensa, porque dói muito. Essa dor imensa que o indivíduo está ali sentindo é para que ele possa despertar. Ele vai sentir nos primeiros momentos, mas ele vai precisar encontrar forças. E se ele não conseguir encontrar forças nele mesmo, que apresente-se alguém e vai apresentar-se sob a inspiração do alto, porque estamos aqui para vencer, que irá auxiliar naquele despertar. Porque a vida continua, a vida aqui na Terra tem começo, meio e fim. Não a vida, a existência aqui na Terra tem começo, meio e fim, porque a vida continua. E do outro lado da vida, aquele ser que tanto amamos encontra-se a nos esperar, que aqui nós compramos aquilo que foi previamente planejado para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então a dor, por mais que doa, por mais que incomode, por mais que entristeça os nossos corações, é o sublime medicamento que nos impulsiona a uma ação em prol de nós mesmos, para que nós possamos nos reinventar. A humanidade atualmente ela está se reinventando pela dor, pelo medo, pela pandemia que está envolvendo a humanidade inteira. Estamos aterrorizados, estamos apavorados, estamos amedrontados e isso está fazendo com que possam surgir situações infelizes por parte de alguns e situações simplesmente impressionantes de humanidade de outras pessoas. Isso está falando com que as famílias possam voltar a sentarem-se à mesa para as suas refeições. Isso está fazendo com que as pessoas possam escutar uma outra. E isso está sendo uma reconstrução, na verdade, porque não estávamos mais acostumados a tudo isso. Porque, em verdade, nós vivíamos na rua e passeávamos dentro de casa. Então, esse aparente sofrimento que nós esse sofrimento que nós estamos vivenciando nos dias atuais de pandemia aqui na Terra tem por origem as imperfeições da humanidade, mas que está nos trazendo a oportunidade de profundas reflexões, de grandes reinvenções em nós mesmos e de produzir um material muito bom e poderoso na nossa intimidade. Muito bom e poderoso. E nós precisamos observar esse momento com muito cuidado, principalmente nós espíritas, que temos uma ideia dos acontecimentos, conforme nos dizem os espíritos, conforme Kardec colocou lá na Gênesis capítulo 18, os tempos são chegados, e ele traça esses momentos como momentos de transição, nos convidando a profundas reflexões das mudanças que se acham necessárias. E precisamos ter cuidado em vibrar positivamente, vibrar com muita esperança, porque nós já temos um pouco mais de conhecimento do que outros. E o que nós encontramos aqui é muita desesperação, inclusive entre os próprios espíritas. Então, nós fornecemos indevidamente alimento para que esse vírus possa se propagar. Através das nossas imperfeições, das nossas atitudes infelizes, das nossas brigas, discussões, nós estamos alimentando. Porque se esse vírus encontrasse aqui um mundo de pessoas que tivessem respeito um pelo outro, que trabalhassem uma amorosidade uma pela outra, ele não encontraria material psíquico para se alimentar. Ele não encontraria material psíquico. Então, nós somos responsáveis pela força com qual esses acontecimentos envolvem a humanidade. Porque se os tempos são chegados e se nós temos um pouco mais de conhecimento, que nós possamos ser aqueles que vão se cuidar, que vão ajudar os demais também. Porque nós temos a certeza que a vida continua. Nós temos a certeza que esse é apenas um momento.
E nós temos a certeza que só vão desencarnar aqueles que tiverem verdadeira, real necessidade de vivenciar a experiência no conjunto como um todo. E se nós estivermos envolvidos nessas pessoas, que Jesus nos ampare, ampare os familiares que aqui ficarem. É a hora do testemunho. E nós precisamos fortalecer os nossos sentimentos com tudo aquilo que nós já aprendemos. Tudo aquilo que nós já entendemos. Para seguir adiante nesse abençoado mundo que nos convida ao progresso. E entendermos que nós somos felizes. Eu posso estar alegre, eu posso estar triste nesse momento, mas eu sou feliz porque é da minha essência ser feliz. É da lei de Deus ser feliz. A lei de Deus, ela é imutável. A felicidade também ela é imutável, porque é da lei de Deus. Nós somos o que fazemos da vida, como der, como puder ou quiser, como diz o poeta Gonzaguinha. Gonzaguinha nos trazendo a estrutura da vida. Ele nos traz com essa letra belíssima a estrutura da vida. Nós somos seres imortais. Nós temos apenas uma vida criada por Deus. E temos várias encarnações solidárias entre si. A morte não existe. Somos espíritos imortais e vamos continuar vivos. E vamos continuar vivos. Bem-aventurados os que choram. Porque todos nós choramos. Todos nós nos angustiamos. Todos nós derramamos lágrimas das nossas almas pelos momentos vivenciados em nossas existências. Mas o Divino Amigo nos prometeu, porque serão consolados. Quando abrimos as nossas mentes para entender a necessidade de trabalhar os nossos sentimentos, de trabalhar a humildade para poder absorver as suas leis, absorver tudo em nossas vidas e principalmente começar a viver de forma mais correta, de forma mais coerente, porque a doutrina dos Espíritos ela é muito consoladora, ela é extremamente consoladora, mas ela não vai tirar a dor, ela não vai tirar o sofrimento, ela vai tirar o desespero. Porque o sofrimento e a dor são um mecanismo que a vida utiliza para fazer com que nós, os filhos de Deus, possamos acertar os nossos passos. E nós precisamos entender o aspecto consolador da doutrina dos Espíritos em nossas vidas. Nós somos os construtores da nossa felicidade amanhã. Nós somos os construtores da nossa saúde espiritual. Nós somos os construtores de nós mesmos. E nós precisamos alicerçar amadurecimento ético e amadurecimento moral em nossas vidas. Para que possamos seguir adiante com decisão e coragem. Para que assim possamos subir mais um degrau nessa escala de virtudes, de aquisição de virtudes, que são as bem-aventuranças. E que possamos partir céleres para o próximo degrau da bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, porque são chegados os dias. E estamos a um passo dos Espíritos, não é nosso. Então o tempo é com eles. Mas estamos a um passo de herdarmos a terra, aonde o mundo regenerado vai estar a nos acolher. Não é um mundo feliz, não confundamos. É um mundo regenerado, é um mundo em transição. É um mundo onde as dores serão menores, os sofrimentos serão menores. É como se nós estivéssemos na UTI ou em tratamentos intensivos e tivéssemos saído da UTI e vamos para um estado de convalescência. Esse é o mundo em regeneração. As dores diminuíram, nós vamos começar a regenerar a intimidade pelo novo aprendizado.
Então, meus queridos amigos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Compreendamos a estrutura da vida, compreendamos quem somos nós, compreendamos a própria vida e de tudo quanto os Espíritos nos ensinam para seguir adiante, porque nós iremos caminhar para verdadeiramente sentir a felicidade que já encontra-se instalada em cada um de nós. Tenhamos força, tenhamos coragem, tenhamos fé, acreditemos, porque o amor nos criou e nos espera de braços abertos e amorosamente, acalentando-nos a cada passo, envolvendo-nos a toda hora, para que assim possamos seguir adiante e sermos verdadeiramente felizes. É preciso saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E aprendendo a viver, nós vamos aprender a ser feliz. Que Jesus nos envolva com a sua paz, nos ampare com o seu amor e que sigamos adiante com os corações cheios de esperança, com a alegria de viver todos os dias na certeza: Deus é amor e nos criou para sermos felizes. Muito obrigada. Que as bênçãos de nosso Pai derramem-se sobre nós e a humanidade, para que os nossos corações sejam consolados e para que os nossos espíritos sigam adiante com fé. Muita paz.